Fala pessoal, vocês estão no canal No Rumo da História e hoje nós iremos falar sobre o 11 de setembro de 2001. E que eu sei que está um pouco fora da data, não é? Mas estava dentro do meu calendário de vídeos, não se preocupem, vai ter um vídeo sobre Natal, obviamente. E eu não esqueci disso. É só para seguir uma agenda que eu já estabeleci antes, né? De vídeos que eu planejei. E o assunto da vez é o 11 de setembro de 2001, né? Que foi uma série de ataques terroristas realizados contra o World Trade Center, o Pentágono e, teoricamente, no Capitólio, que um dos voos estava destinado para o Capitólio, mas não chegou até lá, não é? Pelo grupo terrorista islâmico Al-Qaeda e organizado por Osama Bin Laden e Khalid Sheikh Mohammed. Então, como contexto, nós temos a Guerra do Afeganistão, aonde os Estados Unidos ajudaram grupos locais a lutarem contra a dominação soviética. Eles treinavam esses grupos que ficaram conhecidos como Mujahideen, não é? Que vinham como uma guerra santa, esse conflito que eles estavam tendo contra os soviéticos, que eles acreditavam estar profanando o solo árabe, não é? E essa guerra do Afeganistão durou de 1979 a 1989. E quando os Estados Unidos ajudaram esses grupos locais a lutarem contra a dominação soviética, um desses grupos treinados era liderado por Osama Bin Laden, que após a guerra reorganizou o grupo como Al-Qaeda e estendeu suas operações para fora do Afeganistão. Ou seja, agora acabou a guerra do Afeganistão, vencemos, os soviéticos picaram a mula, caíram fora. Então o que a gente faz agora? Bem, agora vamos estender esse jihad, essa guerra santa, para fora do Afeganistão, não é? Para todo o Oriente Médio que está sendo profanado não só pelos soviéticos, mas por outras pessoas não árabes, não é? Então ele começa a estender suas operações para fora do Afeganistão e nós temos então uma crise no Kuwait, que após a invasão do Kuwait pelo Iraque, a família real kuwaitiana buscou refúgio na Arábia Saudita, que agora também estava sob ameaça dos iraquianos, porque refugiaram a família real. Então, a Arábia Saudita pede ajuda. Então, Bin Laden oferece as tropas da Al-Qaeda para proteger a Arábia Saudita. Mas os sauditas rejeitam a oferta em favor da ajuda americana, obviamente. Nós estamos falando de um exército mais que consolidado, não é? Contra um grupo de fundamentalistas islâmicos. Obviamente que os sauditas tinham muito mais interesse em uma ajuda bem militar mesmo, tipo americana, já testada e aprovada várias vezes, não é? E em desfavor da ajuda de Bin Laden, da ajuda da Al-Qaeda. Bin Laden considerou isso, não é? Essa rejeição da sua ajuda como uma profanação do solo árabe, porque eram pessoas não árabes que estavam ajudando árabes. Eram não islâmicos ajudando islâmicos, algo que ele via como uma profanação do solo árabe e planejou esse ataque contra importantes símbolos americanos como um aviso aos americanos de que não deveriam interferir em assuntos árabes. Ou seja, deixe a Arábia, deixe o Oriente Médio com a gente. Fique fora, não é? E ele planejou esse ataque para mandar esse aviso. E os alvos foram escolhidos de acordo com isso. O World Trade Center, um prédio gigantesco, o Pentágono, o centro do poder financeiro e o Capitólio, o centro do poder político. Em outras palavras, ele planejou atacar os três grandes centros do poder americano: o centro econômico, o World Trade Center, o centro político, o Capitólio, e o centro militar, o Pentágono. Então, ele planejou que 4 voos deveriam ser sequestrados pelos terroristas. E os voos que foram sequestrados foram, primeiro, o voo 11 da American Airlines, que decolou de Boston e ia para Los Angeles. E ele colidiu contra as Torres Gêmeas primeiro, atingindo a Torre Norte. Segundo voo, o voo 175 da United Airlines, que decolou de Boston e ia para Los Angeles também. Foi o segundo avião a colidir nas Torres Gêmeas e ele atingiu dessa vez a Torre Sul,
porque uma tava mais à frente, assim, olhando de cima, uma tava mais pra frente e uma tava um pouquinho mais pra trás. Como você pode ver nessa foto aí também, não é? Você percebe que dá uma ilusão de que as torres estavam uma do lado da outra, olhando assim de frente, mas quando você olha assim de baixo você percebe que uma tava mais para frente do que a outra. E a que estava mais para frente era a Torre Norte, e a que estava mais para trás era a Torre Sul. Então, o voo 11 atingiu a Torre Norte, que estava mais para frente, enquanto o voo 175 atingiu a torre que estava um pouquinho mais para trás, que era a Torre Sul. Vale lembrar também que nesses ataques contra o World Trade Center, não foi só as Torres Gêmeas que foram destruídas. Os escombros atingiram vários outros prédios na região, porque o World Trade Center não é só as Torres Gêmeas, óbvio. O holofote, as luzes e tudo mais iam direto para as Torres Gêmeas, que eram grandes, mais de 400 metros de altura. Só que nós tínhamos um hotel, nós tínhamos monumentos por perto, prédios que pertenciam ao World Trade Center. E esses também foram danificados. E depois lá do ataque de 11 de setembro, todos eles foram posteriormente demolidos. E no final das contas, as Torres Gêmeas também foram destruídas por completo. E hoje em dia eles estão reconstruindo, não é? As Torres Gêmeas fizeram um monumento, né, do 11 de setembro, já fizeram uma das duas torres, fizeram também uma torre menor também, que era uma das que fazia parte desse complexo, acho que, se não me engano, era o hotel. E ainda agora estão construindo também a outra torre do World Trade Center, do novo World Trade Center. Mas nessa época, tudo que era o World Trade Center foi destruído nesses ataques ou posteriormente demolido por ter sido danificado de alguma forma. Então agora, o terceiro voo sequestrado foi o voo 77 da American Airlines. E ele tinha decolado de Washington e ia para Los Angeles, sendo lançado contra o Pentágono, matando 125 pessoas no processo. Bom, aqui, no caso do voo 77 da American Airlines, ele foi contra o Pentágono. Tem até um vídeo de câmera de segurança a respeito disso, não é? E, como eu disse, eles atacaram o Pentágono por ser o centro do poder militar dos Estados Unidos. Aí você pensa, nossa, atacou o Pentágono, morreu muita gente, 125 pessoas. Só que acabou que nessa hora que o avião bateu contra o Pentágono, não tinha muita gente. Não tinha muita gente na área em que ele bateu. Obviamente morreu gente lá, que tinha gente obviamente lá, só que morreu muito menos gente do que seria se tivesse sido no horário, digamos, hora do rush, não é? No Pentágono. Era uma hora bem mais calma assim, não é? Se não me engano foi na zona oeste que ele colidiu. Enfim, mas a zona em que ele bateu do Pentágono não tinha muita gente naquele horário. Então não morreu muita gente no Pentágono. Então o quarto voo foi o voo 93 da United Airlines. Você já percebeu, né? Nós tivemos 2 voos da American Airlines e 2 voos da United Airlines sequestrados. Então esse voo 93 da United Airlines decolou de Newark e ia para São Francisco e seria lançado contra o Capitólio. Só que os passageiros se revoltaram contra os terroristas que tinham sequestrado o avião e conseguiram recuperar o controle da aeronave. Só que aí a aeronave acabou caindo no meio do processo em que eles estavam lutando para recuperar a aeronave acabou caindo no chão, perto, bem longe do alvo, né? Essa cratera aí que você está vendo aí foi o que sobrou do avião depois que ele caiu. Tipo, quando você vê essa cratera assim, você pensa, tá, o avião virou picadinho, por assim dizer, não é? E até o formato da cratera já diz bastante sobre como o avião caiu. Por exemplo, quando você olha a cratera dessa maneira, você percebe que o avião caiu de nariz e caiu, sabe? Caiu de nariz mesmo, não foi uma queda leve, tipo, foi perdendo altitude aos poucos. Foi caindo mesmo, caindo de nariz em direção ao chão. E de acordo com a posição dos destroços, você pode dizer se ele ficou se partindo ao meio durante a queda. Nesse caso, ele não ficou se partindo, ele só caiu inteiro no chão e também foi se arrastando um pouco. E a explosão queimou a terra, obviamente, e devido à força do impacto e da velocidade do avião, deixou essa cratera profunda no chão e também despedaçou o avião, que é obviamente leve
Não, obviamente pesa toneladas e tal, mas só que leve no sentido de a estrutura dele é a mais leve possível para poder voar, não é? E essa estrutura é feita de alumínio, um pouco de ferro, aço e aquelas treliças, não é? Para sustentar tudo, para poder pôr as chapas, ela é bem frágil, muito frágil. Então, o impacto desses, obviamente, é pulverizar, assim como pulverizou os outros aviões que bateram nas torres, bateram em concreto, bateram em ferro, bateram em vidro. Isso dificultou muito também o trabalho das investigações posteriores. Então, agora voltando para o World Trade Center, as duas torres caíram por volta das 10 às 11 horas da manhã. E isso aí foi o que sobrou, né? Como eu disse, outros edifícios também foram destruídos, né? Mas não se dá muita importância para eles, até porque a principal fonte de mortes do 11 de setembro foi nas Torres Gêmeas, foi o que mais gerou comoção. E também eram prédios grandes, era o centro dos traders, não é? Ou seja, do mercado financeiro, as pessoas que investem na bolsa, ações, não é? Era o centro financeiro dos Estados Unidos e foi simplesmente destruído em questão de horas. E matou cerca de 3 mil pessoas, não é? E gerou muita comoção, obviamente. Então, ao todo, 19 terroristas embarcaram em 4 aviões, os 2 da American Airlines e 2 da United Airlines, com 3 alvos diferentes, 2 alvos atingidos, o terceiro, o Capitólio, não foi atingido. A tripulação conseguiu recuperar a aeronave, mas já era tarde demais, o avião caiu na Pensilvânia, se não me engano, e causou aquela cratera que eu mostrei anteriormente. Morreram pelo menos 2.996 pessoas em Nova York, 125 no Pentágono e 246 nos aviões sequestrados. Aí você pensa, tá bom, os aviões foram sequestrados, atingiram 2 dos 3 alvos. Como é que deixaram e só um deles, a tripulação e os passageiros tentaram recuperar o controle e conseguiram? Por que não fizeram isso nos outros aviões? Bem, a política da época dizia: tem um doido que sequestrou o avião, o que eu faço? Recomendação para tripulação e passageiros: obedeçam o que o sequestrador está querendo. Ele não é maluco a ponto de jogar o avião num prédio e matar você e ele junto. Ele provavelmente só quer uma grana ou ele só quer ficar fazendo chantagem com o governo. Ninguém nunca ia imaginar que alguém realmente ia querer jogar um avião no chão e se matar mesmo, não é? Tem muita coisa melhor para se fazer sequestrando um avião do que simplesmente jogar ele num prédio. Só que nós estamos falando de um grupo fundamentalista islâmico, ou seja, eles criam que estavam fazendo aquilo ali numa guerra santa, ou seja, morrer daquela forma para os terroristas e para os membros do grupo da Al-Qaeda era morrer em glória, você morrer em nome de Allah matando outras pessoas, os infiéis, você teria, por assim dizer, um grau mais alto no céu porque você está fazendo isso. Então, teoricamente, na mente do terrorista faria muito sentido sequestrar um avião só para jogar ele numa torre, ainda por cima para matar infiéis e para mandar um aviso para os infiéis que sobreviverem. Então, em outras palavras, somente no voo que ia para o Capitólio que os passageiros fizeram isso. Por quê? Porque eles ouviram os terroristas falando sobre atingir o avião no Capitólio. Aí quando eles perceberam que eles iam direto para o centro do poder político dos Estados Unidos, aí tinham que fazer alguma coisa. Aí já ficou claro, a gente vai morrer, mas pelo menos eles não vão matar os políticos ou os membros importantes de Washington, entende? Então é por isso que foi tão, entre muitas aspas, fácil jogar os aviões assim nos prédios, no Pentágono, enfim. Então, as consequências disso foi que os Estados Unidos iniciou uma caçada a Bin Laden e o seu grupo. Então, no processo, eles derrubaram o Talibã do poder no Afeganistão em outubro de 2001. Por quê? Eles falaram pro Talibã, o Bin Laden começou aí. Eu quero que você me diga se ele tá aí e que você coopere com as investigações. O Talibã disse um não, bem redondo. Então o que os Estados Unidos fez? Invadiu o Afeganistão e derrubou o Talibã do poder, que voltou mais recentemente, né? Então, em maio de... E essa caçada só foi acabar em 1º de maio de 2011,
quando Osama Bin Laden foi morto por tropas americanas em Abbottabad, Paquistão. E como consequência desse 11 de setembro, nós também tivemos uma intensificação das normas de segurança, né? Um enrijecimento dessas normas de segurança que, venhamos e convenhamos, eram bem fraquinhas, porque 19 pessoas conseguiram sequestrar 4 aviões, sendo que só um avião teve resistência por parte da tripulação. Tem alguma coisa muito errada aí. Obviamente tem muitas teorias da conspiração a respeito disso, não é? Que teoricamente seria muito vantajoso para os Estados Unidos um ataque desses acontecer, né? Porque seria a desculpa perfeita para iniciar a guerra ao terror que de fato se iniciou, não é? Mas eu poderia passar aqui anos, horas, meses só falando sobre as múltiplas teorias da conspiração que foram criadas a partir do 11 de setembro. Porque as coisas correram tão sabe... chega a ter... Muitas pessoas acham até suspeito por causa disso. Porque 4 aviões, 19 terroristas conseguiram passar pela segurança do aeroporto, entrar no avião, sequestrar o avião, jogar o avião no prédio e, fim, conseguiram atingir até o Pentágono. Então, de fato, gera algumas dúvidas disso, não é? Mas, por enquanto, até que se prove o contrário, até que se tenha provas robustas do contrário, o 11 de setembro foi um ataque planejado por Osama Bin Laden e aquele Khalid Sheikh Mohammed, e que matou mais de 3 mil pessoas e que fez isso para mandar um aviso para os Estados Unidos. Então, até que se prove o contrário, essa é a versão oficial. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu, falou.